Quer saber mais sobre as 7 pragas e quando isso vai acontecer? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar ou introduzir o assunto das 7 pragas. Já fiz live sobre isso, você pode assistir aqui, tá bom? A live que eu fiz com nossa galera lá do Teolocast, mas hoje eu quero de alguma forma ser mais específico e nós vamos trabalhar uma introdução para um próximo vídeo onde eu vou entrar nas pragas em si. Mas o vídeo de hoje é muito importante para você entender o funcionamento, o que antecede, o porquê das pragas. E eu vou mostrar alguns gráficos aqui, algumas imagens para te ajudar a compreender melhor, tá certo? Bom, então quero aqui já fazer o meu pedido para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar para os seus amigos e também nos seguir lá no @Cecilio7, ouvir os nossos podcasts, o podcast Minuto Profético, tá aqui o último. Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente já saiu o episódio dessa semana, tá? Mas aqui no link da descrição tem todos os podcasts para você ouvir. Já são mais de 56 episódios e nós temos mais de 4.000 ouvintes do podcast Minuto Profético, tá bom? Esqueci de alguma coisa? O nosso grupo do Telegram também, link na descrição. E também, se você quiser adquirir a camiseta do Minuto Profético, tem o link aqui na descrição, beleza? Vamos lá então para esse vídeo para que você possa entender melhor essa questão das 7 pragas. Lembrando que existem várias visões, eu vou apresentar algumas e depois vou dar a interpretação que eu entendo ser a mais coerente na minha visão, na minha teologia, beleza? Se você pensa diferente, coloca aí nos comentários, tá bom? Beleza, deixa eu colocar aqui, compartilhar a nossa tela para vocês. Deixa eu vir aqui, olha aí, apareceu aqui. Aliás, se você quer este PowerPoint aqui, tá bom? Ele é simples, né? Mas ajuda você no entendimento e também, quem sabe, você reproduzir isso na sua igreja, tá certo? Entra lá no grupo do Minuto Profético no Telegram, ok? Beleza, já estou com a minha canetinha aqui, olha que bonitinha a minha canetinha, beleza? Então vamos lá, gente. Olha só, existem diferentes visões, né, como eu falei para vocês, sobre o livro do Apocalipse. E agora eu quero mostrar o que você precisa saber sobre as 7 pragas. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o que você não sabe sobre as 7 pragas, tá? Então esse vídeo é muito importante para você compreender o próximo, que vai ser mais específico das pragas, tá? Mas fica comigo aí que eu tenho certeza que você vai aprender muito, ok? Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre as visões do livro, né? Eu já tenho falado aqui sobre várias visões do Apocalipse, né? Existe uma bem aceita no meio evangélico, né? Que é a visão do livro de forma progressiva ou sequencial, né? Então temos o período das 7 igrejas, essa visão escatológica enxerga as 7 igrejas, terminando o tempo das 7 igrejas, entra o período dos 7 selos, e depois você já tem logo em seguida o período das 7 trombetas, depois você em sequência você tem as 7 pragas e culmina com a volta de Jesus. Essa sequência aqui, gente, ela é muito usada para os irmãos futuristas. Os futuristas, eles acreditam que esse ciclo aqui, no caso 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, será sequencial, e isso nos últimos dias, um pouquinho antes da volta de Jesus, né? Temos os nossos irmãos preteristas, eles já entendem o seguinte, que as 7 igrejas, os 7 selos, 7 trombetas, alguns vão dizer que as 7 pragas já aconteceram, né? Sobre o reino de Roma, né? A Babilônia no caso, né? Mas existe um grupo que acredita que as 7 pragas também se encaixa no final, né? É o preterismo. Eles entendem que a maioria das profecias do Apocalipse já se cumpriu e equivalentes no período de Roma imperial, tá? Beleza? Então essas são a visão sequencial, que se encaixa tanto no futurismo como também no preterismo, tá certo? Muito bem. Existe uma outra escola de interpretação,
que nós conhecemos como os amilenistas, né? Boa parte não, a grande parte são presbiterianos, né? Eu tenho até alguns livros deles aqui, tem um que é Mais Que Vencedor, do Hendricks, agora não lembro o sobrenome do camarada aí, mas o sobrenome dele já é Hendricks, né? Mas enfim, é um bom livro. Eu tenho aqui, quer ver? Deixa eu apresentar aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho esse livro aqui, ó. É um livro com cunho amilenista, né? Eu tenho aqui um dispensacionalista, e tem outros aqui, né? Do Hernandes Dias Lopes, né? Que é mais um comentário homilético do que propriamente dito no sentido escatológico ou interpretativo. E tem do George Led. George Led aí é uma mistura de quase todos aí, mas ele é mais historicista do que ele mesmo pensa, né? Mas enfim, é outra história aí. Ok, nessa visão, ela vê o seguinte. Começando então com as 7 igrejas. Você vai imaginar agora um funil, né? A parte de fora, né, vista como as 7 igrejas, é como se fosse assim, eles pegam todo o livro do Apocalipse e entendem que existem vários discursos, 7 discursos. Cada discurso vai corresponder um período que vai se afunilando, né? Então é como se fosse assim, são 7 discursos de um único discurso. Vou explicar melhor. É como se o Apocalipse estivesse dizendo a mesma coisa de 7 maneiras diferentes. Então por isso que existem as 7 igrejas, que vai do começo de Jesus até os últimos dias. Depois afunila mais um pouco, falando sobre os 7 selos, que também embarca também da ressurreição de Jesus até os últimos dias. Depois é um outro discurso, ou a repetição do discurso com outra forma, outra perspectiva seria a palavra, né? Que temos as trombetas. E aí afunila mais ainda no outro discurso, nos últimos discursos aí, falando sobre as pragas. Olha aqui as pragas aqui, tá certo? Então essa é uma visão que vai afunilando. Eles dividem o livro do Apocalipse em 7 discursos, né? Um único só discurso, vista de 7 maneiras diferentes, ou perspectivas diferentes, tá certo? E culminando com o quê? Com a volta de Jesus. Esta visão é a visão dos amilenistas, dos presbiterianos, né? Então eles entendem que as igrejas, os selos, as trombetas, as pragas já vêm acontecendo desde a ascensão de Jesus, ressurreição e ascensão de Jesus, e culminando com a volta de Jesus. Ok? Essa é a visão amilenista. Nós temos então agora a visão a qual eu defendo, né, que é a visão historicista. E eu gravei esse vídeo aqui semana passada, né, falando sobre o fechamento da Porta da Graça, e dei alguns, falei aqui sobre indícios, né? Por exemplo, nós já vemos o fechamento da Porta da Graça aqui no capítulo 6, né? Eu já expliquei isso no vídeo passado. Nós dividimos o livro numa seção histórica, tem a seção mais escatológica ou mais do futuro. Então o historicismo não entende o livro de forma linear, sequencial, mas o historicismo vê que o livro ele avança e depois retrocede, avança e retrocede. E existe uma diferença muito, muito interessante, né? Porque a partir do capítulo 15 do livro do Apocalipse, ali nós vemos claramente o que nós chamamos de fechamento da Porta da Graça, né? Diferente das outras visões sobre o livro, o fechamento da Porta da Graça me parece ser mais claro nesta interpretação historicista, onde diz um momento onde não existe mais intercessão no céu. Diferente das outras interpretações que ao longo do tempo já existe juízo, já existe punição, e misturado com misericórdia, e depois sem misericórdia. Então para mim fica um pouquinho meio que sem sentido, né? Porque o livro do Apocalipse apresenta um momento exato onde a graça ela termina. Se você quer saber mais, assista o outro vídeo que nós gravamos aqui sobre o fechamento da Porta da Graça, para você entender melhor, ok? Então vamos fazer algumas considerações aqui. Então vamos lá, vamos avançar. Considerações. Número 1. O teor das pragas são punitivos. Se você ler do capítulo 16 ali todinho, onde tem as pragas, e nós vamos fazer um vídeo, no próximo vídeo, vamos falar praga por praga, e você vai perceber que é claro o teor
punitivo, não é um teor redentivo, diferente quando você vai encontrar tanto nos selos como também nas trombetas. Aqui você vai ver e vai perceber que é para punir. Então é livre de misericórdia. Sobre quem? Sobre os adoradores da besta e da sua imagem. Então aqui nós temos mais um ponto interessante, porque a formação da besta e da sua imagem, ela está sendo apontada pelo livro no tempo do fim, um pouco antes da volta de Jesus. Nós ainda não temos esse cenário onde nós temos claramente que a besta tendo o seu poder de atuação, as bestas, né, como da terra e do mar, juntas, unidas, formando a imagem da besta. Nós não estamos nesse período. Então quer dizer que ainda estamos no momento de graça, né? Estamos no momento ainda que, mesmo que havendo juízo sobre a terra, é um juízo que é redentivo, diferente desse momento que será um juízo punitivo. Entende o que eu estou querendo dizer? As pragas, elas entram no cenário onde as pessoas já tomaram a decisão de adorar a besta e a imagem. E nós não estamos nesse momento. Portanto, não podemos dizer que as pragas já estão acontecendo, como diz os nossos irmãos alienistas, que dizem que o livro do Apocalipse é apenas um discurso e são 7 repetições de diferentes percepções daquele grande discurso, misturando ali trombetas, selos, pragas. Entende o que eu quero dizer? Então nós temos que fazer uma diferença. E também nós temos que entender que a questão da sequência, né? Eu vou depois falar sobre isso. Porque os nossos irmãos futuristas e preteristas, utilizando a forma sequencial, eles fazem essa leitura equivocada. Vou falar depois, tá? Então se a praga tem um teor punitivo, livre de misericórdia, então não há possibilidade de arrependimento. Por quê? Porque a porta da graça, como nós falamos no vídeo passado, se fechou. Aí, gente, nós temos duas questões aqui, né? Um juízo pré-advento, e cabe perfeito aqui. Então pensa comigo. Alguns irmãos vão dizer que as pragas começam a cair sobre a terra, e nisso a igreja ela é arrebatada para o céu, então só ficam os ímpios aqui sofrendo as pragas, né? Alguns dizem que alguns desses ímpios nessa segunda chance vão se arrepender, né? A igreja vai estar no céu, mas haverá um grande período de grande tribulação, que a igreja é tomada, arrebatada, e as pessoas ficam aqui sofrendo pela perseguição da besta, o falso profeta, tal, e eles poderão ter uma segunda oportunidade. Isso é bem pregado no dispensacionalismo clássico, né? Mas eu não creio assim, eu não creio que a igreja vai ser arrebatada antes dessa grande tribulação. Pelo contrário, ela vai passar pela grande tribulação e será só arrebatada quando Cristo voltar nas nuvens do céu para tomar o seu povo, né? E antes da volta de Jesus haverá as pragas que cairão sobre os ímpios, os adoradores da besta, né? Então olha que interessante. Se as pragas vão cair sobre os ímpios, sobre os adoradores da besta, quer dizer que já houve um juízo. Já houve uma decisão de quem é justo e quem não é justo. Então Deus vai derramar as suas pragas para aqueles que ele, em sua soberania, sabedoria, onisciência, já sabe quem são os perdidos e quem são os salvos. Porque as pragas caem sobre os perdidos, sobre os ímpios que fizeram a sua escolha. Agora os santos que obedecem à lei, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, como diz Apocalipse, estarão livres das pragas. Isso antes da volta de Jesus. Ou seja, antes de Jesus voltar à terra, Deus já desce juízo sobre os ímpios. Se ele desce juízo sobre os ímpios, é porque já houve um juízo, o que nós chamamos de juízo pré-advento. Então, gente, as pragas do Apocalipse, elas são um argumento forte de que há um juízo que antecede a volta de Jesus, assim como os adventistas acreditam, né? O juízo dividido em 3 fases: o pré-advento, que acontece antes de Jesus voltar, depois a segunda fase de comprovação, que acontece durante o milênio, e agora o juízo final de execução, que aparece no capítulo 20, a partir do verso 1 de Apocalipse. Perceberam então? Então as pragas, elas pressupõem que existe um juízo pré-advento
e que existe um momento em que a porta da graça, a graça termina, ou seja, o ministério sacerdotal de intercessão e juízo no céu terminou. Entende? Dois argumentos fortes aqui para o juízo pré-advento e o fechamento da porta da graça as pragas trazem, tá bom? Muito bem, segunda consideração. Apesar de haver semelhança com as trombetas, né, as diferenças são expressivas, garantindo distinção dos eventos e da temporalidade. Então vamos falar sobre os eventos. Né? Se você pegar as sete trombetas, né, elas têm um teor redentivo. Né? Elas têm são eventos que não acontecem de maneira global, né? Mas atinge a terça parte. Tá? E a questão da temporalidade. No capítulo 8, quando inicia a partir do verso 2, as trombetas ali, acontece que existem muito incenso, se levanta muito incenso. Termina o ritual de sacrifício, onde agora começa o processo de intercessão. Né? Por isso que o sacerdote joga o incensário e houve muita fumaça. Né? Então ali nós temos uma representação clara do final do rito do sacrifício, onde havia então a morte do cordeiro, quando Cristo morre, e depois a intercessão, quando Cristo sobe ao céu e começa a intercessão. Então nós temos o início das trombetas depois da ascensão, só pode acontecer depois da ascensão de Jesus, quando começa a intercessão de Cristo, não no final da intercessão de Cristo. Se fosse no final da intercessão de Cristo, por que as trombetas teriam um teor redentivo? E por que não global? Então surgem algumas perguntas importantes que a gente precisa responder. Eu creio que as trombetas são eventos que acontecem ao longo da história cristã, culminando com a sétima trombeta, que é a volta de Jesus. Tá? E os eventos eles são locais. Né? Apesar de existir semelhanças, né, na terra, no mar, no ar, as trombetas elas têm a distinção delas, geram em nós mais diferença do que a propriamente semelhança. Ok? Muito bem. Terceiro e último aqui, ó. As pragas, além de trazer uma punição aos ímpios, que é claro, né, traz um caos sobre o ecossistema, sobre o planeta todo. O inverso na criação, que foi do caos para o habitável. Perceba, quando você vai lá para a criação de Gênesis, você vê o caos, a terra sem forma e vazia, e Deus agora começa a moldar, né, tornando um terreno habitável. Né? Então por isso que ele pega, separa lá águas, né, a terra, a porção seca, tal, começa a povoar, beleza. Então vai do caos para o habitável. Agora interessante, as pragas elas vão de uma maneira distorcer, ela vai trazer um caos generalizado do lugar habitável que nós estamos hoje para um lugar inabitável, um caos total. De uma terra com forma, agora para uma terra sem forma e vazia. Por isso que Jesus, depois do milênio, ele diz o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. Porque agora ele transforma o caos que as pragas trouxe sobre o planeta e agora restaura numa terra habitável. Percebe então? Então, além das pragas trazerem punição para o ser humano, elas também trazem um caos, uma desordem. Né? Você vai ver isso claramente nas pragas que nós vamos estudar no próximo vídeo. Gente, hoje você percebeu como é importante a gente saber qual maneira que nós estamos olhando para o livro do Apocalipse. Eu mostrei que existem algumas diferenças e mostrei qual a que eu defendo. Eu entendo que o livro do Apocalipse ele não pode ser lido de forma linear. Ele em certos momentos ele avança para o futuro, mas ele retrocede. É o que nós chamamos de recapitulação, da repetição. Né? E também mostrei para vocês aqui que o Apocalipse ele exige que exista um momento crucial onde a intercessão de Jesus termina e de lá para frente as pragas elas entram, elas não podem entrar antes disso, ou seja, juízo das pragas, das 7 pragas, só pode cair sobre a terra quando a intercessão de Cristo terminar no santuário.
Pastor, mas hoje nós estamos tendo juízo de Deus sobre a terra? Sim, nós temos. Primeiro, juízos por consequência das decisões humanas, né? E isso envolve muitas outras coisas, tá? Então, agora, as pragas, as 7 pragas descritas em Apocalipse 16, só poderão cair na terra quando Jesus, no santuário celestial, terminar o seu trabalho. Tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar então sobre as 7 pragas, cada uma. Eu vou ler cada uma e tentar dar uma visão, uma perspectiva daquilo que eu entendo ser as pragas, né? Será que elas são literais, são simbólicas? Como que isso vai acontecer? Então não perca no próximo vídeo. Um forte abraço para você, espero ter ajudado. Se você quiser esse material, você entra lá no grupo do Telegram, tá bom? Eu vou colocar para vocês lá, poder baixar. Nos siga lá no @Cecilio7 no Instagram, ouça os nossos podcasts e assista os nossos últimos vídeos aqui, tá? E se você quiser adquirir uma camiseta, tem o link aqui na descrição, tá bom? Um forte abraço para você, nos vemos na próxima semana e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!